Senhor presidente, colegas vereadores, pessoal que nos dá o prazer da presença aqui no plenário e aqueles que nos escutam através da TV Câmara. Que tristeza, vereador Anselmo, nós vermos diariamente nos jornais de todo o Brasil a queda das ações da Petrobras. Parece que o gigante está ruindo e se ajoelhando cada vez mais. Uma empresa que era um símbolo do Brasil, um símbolo de robustez, de segurança, de firmeza, de credibilidade, dia a dia se ajoelha um pouco mais por causa dos seus desmandos, seus diretores, enfim, quem tinha a responsabilidade de zelar por esse patrimônio do Brasil, passou, no mínimo, 12 anos dilapidando completamente a empresa, sem contar o tempo do ex-presidente Fernando Henrique, que vai com uma grande interrogação em cima. Não dá de antemão para livrar ninguém. Não são só os 12 anos do PT, certamente o governo Fernando Henrique também tem culpa no cartório, mas a minha fala não é partidária, a minha fala é de alguém que, quando senta à frente da televisão e vê isso acontecer, e os reflexos hoje pesam no bolso de qualquer um, porque o barril do petróleo está no nível um dos mais baixos da história. E, no Brasil, a gasolina sobe de forma, nesse momento, muito difícil para o brasileiro entender. A gente fica pensando o que merece essa meia dúzia de safados, de ladrão, que está fazendo isso com patrimônio nacional, roubando bilhões, né? E, por favor, não venham me dizer que há forças, entre aspas, ocultas e estrangeiras por trás disso, porque nós temos que assumir esse tipo de barbárie que está acontecendo contra a Petrobras. Não há justificativa nenhuma para que não se assuma primeiro o seu erro para depois querer arrumar, vereador Anselmo. O governo brasileiro precisa assumir o que está acontecendo para depois pensar em consertar. Enquanto a briga for de acusar A ou B ou C ou D, a Petrobras vai se ajoelhando. E ontem foi mais um golpe e as ações caindo e a credibilidade completamente afetada no mundo. No mundo. É triste que meia dúzia de canalhas, de gente que não tem nenhum escrúpulo com a história da Petrobras, do povo brasileiro, simplesmente aceite, então vou devolver o dinheiro, como se isso resolvesse, mesmo que a justiça brasileira, tão duvidosa, né, consiga fazer a devolução de 100% do dinheiro roubado, a credibilidade da empresa, essa sim, essa vai custar um tempo grande para ser resgatada. É impressionante, eu não me imaginava, vereador Anselmo, passar por essa situação de ver a que ponto a maior empresa brasileira da história chegou. Uma parte com muito prazer, vereador Anselmo. Vereador Valdomiro, uma parte, vereador Anselmo, por favor.
Deu? Vereador Adinho, quanto mais a gente estuda, pelo menos no meu caso, quanto mais a gente tenta se informar, eu estava muito preocupado com essa greve agora, entre tantas outras coisas, quero parabenizar os caminhoneiros, que isso o Brasil inteiro, cada cidadão brasileiro deveria fazê-lo. Eu estava muito preocupado com meus remédios. Eu tomo 16 comprimidos por dia. E cada vez que eu leio coisas como essa do UOL, eu fico temeroso de ter que passar a tomar 32. Eu me irrito com a minha mania doentia de querer ler, de querer saber, de querer me aprofundar. E me pergunto, para quê? Apenas para sofrer. Segundo a UOL, não sou eu que está aqui. O mundo financeiro, para que clientes possam ficar livres de impostos e lavar dinheiro, o Swiss Lakers mostrou que 100 mil contas bancárias ilegais movimentam mais de 100 bilhões de dólares entre 98 e 2007 no HSBC, que foi criado quando foi dado um basta no ópio, porque estava dizimando aquele povo. E se transformou num banco exatamente direcionado para esse lado. Dessas 100 mil contas, tem 8.607 contas de brasileiros, contas de dinheiro roubado, usurpado desse país, que a grande imprensa não grifa uma frase sequer. Está todo mundo caladinho, que nem criança pequena que faz cocô atrás da cortina. Então, dá vontade de pegar o chapéu, fazer um buraco e se esconder lá dentro. São mais de 8.600 contas de brasileiro safado. E o senhor acha, e ainda mais diz o seguinte: a UOL teve acesso aos nomes brasileiros envolvidos no bilionário escândalo do SBC. Porém, só divulgou os envolvidos na Lava Jato. O site diz que vai noticiar aqueles que tiverem interesse público. Ou melhor, os que não rezaram na cartilha. Obrigado, vereador Anselmo. Agora, o que interessa ao povo brasileiro hoje saber quem iniciou a roubalheira? Se foi no governo Fernando Henrique, ou se foi no governo Lula, não interessa. O que nos interessa é que o governo atual faça, no mínimo, um exame de consciência, uma admissão de erro para poder começar a zerar o placar e moralizar de volta a empresa. Não nos interessa se foi em 2000 e 2004 que começou, 2005. Isso, para a Petrobras, não envolve nada. O povo brasileiro quer e exige a punição de todos os envolvidos. Todos os envolvidos. Agora, para completar, ontem a Câmara conseguiu, numa crise dessas política nacional, conseguiu fazer com que as esposas dos parlamentares tivessem direito à passagem aérea junto com seu esposo. Numa crise moral, ética, política, a Câmara consegue, com a maior cara de pau, fazer isso. Quer dizer, é difícil. Quando acuso que todo político é safado, a gente briga, teima em dizer que, infelizmente, existe uma minoria que estraga o cesto inteiro, mas essa atitude ontem da Câmara, perdão, Viana, faltam só 13 segundos, não teria o maior prazer, mas isso é uma bofetada no rosto do povo brasileiro e daquelas pessoas que são honestas. Obrigado.